Oi, turminha, tudo bem? Hoje a gente vai relembrar o gênero dos substantivos, ok? Eu sei que vocês já viram isso nos anos anteriores, mas a nossa atividade de hoje vai ser sobre isso, então eu fiz esse arquivo. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem recorrer a ele para saná-las, ok? Então vamos lá, vamos relembrar. Os substantivos dividem-se em dois gêneros, o masculino e o feminino. Quando falamos em gênero do substantivo, é importante lembrarmos que se trata do masculino e feminino ligado a seres como pessoas, objetos, animais, entre outros. Coloquei 3 exemplos aqui para a gente identificar isso que a gente acabou de ver agora. O menino, a menina. O cão, a cadela. O rei, a rainha. Percebemos que houve uma mudança tanto no artigo o e a, aqui do o menino, a menina, quanto do substantivo cão, cadela. O cão, a cadela. Para a gente identificar se ele é macho ou se ele é fêmea, tá? Em alguns casos, o substantivo tem um gênero só. Então, a gente precisa utilizar a palavrinha macho e fêmea para a gente poder caracterizá-lo, tá? Isso acontece porque alguns substantivos eles precisam dessas palavrinhas para poder fazer a identificação do gênero, se ele é masculino ou se ele é feminino. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Baleia, baleia macho, baleia fêmea. Cobra, cobra macho, cobra fêmea. Jacaré, jacaré macho e jacaré fêmea. Onça, onça macho e onça fêmea. Repare que nessa situação aqui eu precisei acrescentar a palavrinha macho para poder fazer a diferença, porque não aconteceu naquele exemplo anterior que eu coloquei o cão, a cadela. A gente tem outros exemplos também, né? Touro, a vaca, zangão, a abelha, tá? A gente consegue identificar sem precisar acrescentar a palavrinha macho e fêmea, ok? Existe também um outro tipo de substantivo que possui apenas uma forma, tanto para o gênero feminino quanto para o gênero masculino. A gente vai ver isso agora. Para diferenciá-lo, a gente precisa prestar atenção no artigo, no adjetivo ou no pronome que acompanha, ok? Aí eu coloquei 3 exemplos aqui para a gente perceber isso. O primeiro substantivo aqui, ó, aprendiz. Para eu identificar se ele é do gênero masculino ou feminino, eu precisei olhar o artigo que acompanha ele. Aqui o artigo o aprendiz, eu já sei que ele é do gênero masculino. E a aprendiz, eu já consigo identificar que ela é do gênero feminino por conta do artigo a, ok? O jornalista, a jornalista, a mesma situação. O substantivo, ele é comum para os dois gêneros. Então, o que acontece? Eu preciso prestar atenção no artigo que eu vou escrever, que vai acompanhar esse meu substantivo. E se eu estiver fazendo uma leitura, eu preciso prestar atenção nele para saber se é do gênero feminino ou masculino, ok? Numa outra situação, a gente tem aqui o uso do que foi usado, o uso do pronome, né? O pronome, ele já me informa se ele é do gênero masculino ou feminino. Ele é pianista. Eu já sei que é do gênero masculino porque eu coloquei o pronome ele. Ela é pianista. Eu já sei que ela é do gênero feminino porque o pronome que acompanha é o ela, ok? Neste caso, são substantivos que apresentam uma única forma para os dois gêneros. Que a gente viu, ó, o aprendiz, não mudou nada no substantivo. A única coisa que mudou foi o artigo, aqui nesse caso os artigos, e o pronome que acompanhou, para eu identificar se ele é do gênero feminino ou masculino. E aí eu coloquei aqui as regrinhas, né, para vocês não esquecerem, e a gente vai dar uma lida aqui, juntinho. É masculino o substantivo diante do qual a gente pode usar os artigos o, os, uns. E é feminino o substantivo diante do qual a gente pode utilizar os artigos a, as, uma e umas. Coloquei um outro exemplo aqui para a gente ver essa situação bem clara, ok? Eu tenho aqui, ó, Márcio é um repórter. O substantivo repórter, ele por si só, ele não me identifica se ele é do gênero masculino ou feminino. Aqui eu tenho 2 situações em que eu consigo perceber isso. Eu tenho o artigo indefinido né, repórter, eu já sei que é do gênero masculino. E se eu prestar atenção aqui também, ó, Márcio, substantivo próprio masculino. Então, vamos relembrar agora a classe gramatical? Então, eu consigo saber que Márcio é um repórter. Então, nesse caso, eu tenho que ficar atenta na minha frase, na minha escrita de frase,
que eu preciso utilizar o artigo indefinido no masculino. Na mesma situação, eu coloquei um outro exemplo muito parecido para vocês poderem identificar. Márcia é uma repórter. Repara de novo que o repórter, o substantivo repórter, ele não mudou. O que me identifica do gênero feminino é o substantivo próprio Márcia, que está no feminino, e o artigo indefinido uma, ok? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, para a gente relembrar e ter certeza que o que a gente viu agora a gente não esqueceu, a gente vai pegar o caderno e aí a gente vai copiar essas atividades aqui abaixo, ok? São 4 exercícios só para vocês fazerem, eu queria que vocês fizessem com atenção. E a gente vai fazer como a gente faz lá na sala de aula. Vai pegar o caderno, vai colocar a data. Aonde eu coloquei o enunciado aqui, ó, atividades sobre gênero dos substantivos, vocês já sabem que vocês podem escrever com caneta, da cor que vocês quiserem, para ressaltar o exercício, combinado? E vai pular sempre linha, tá? De um enunciado para outro, para vocês poderem responder. O primeiro tem assim, ó, passe as frases abaixo para o masculino. Eu tenho 4 frases aqui, eu queria que vocês prestassem atenção nos substantivos e no gênero do substantivo, para vocês estarem trocando eles para o masculino. Combinado? Façam com atenção. Se ficarem com dúvida, eu coloquei aqui em cima, ó, vocês podem consultar o dicionário, ok? Na número 2, eu tenho assim, ó, escreva o feminino dos substantivos abaixo. Eu coloquei aqui 5 situações para vocês transformarem em substantivo feminino, ok? 3. Complete utilizando os artigos o e a e determine o gênero dos substantivos abaixo. Vocês vão ler os 4 substantivos aqui e vão ver quais artigos que se encaixam. Se é o artigo o no masculino ou o a no feminino, ok? E a última questão, marque a alternativa em que todos os substantivos são do gênero masculino. Eu tenho 3 palavrinhas em cada letra, em cada situação aqui, né? Em cada item. E vocês vão ler, não vou ler para vocês agora, senão eu vou corrigir, eu vou deixar para corrigir depois. E vocês vão ver aonde eles se encaixam e vai marcar a alternativa correta. Quais as palavrinhas que todas estão no gênero masculino, ok? Façam com capricho, preste atenção na letrinha, capricha para vocês poderem fazer com calma, ok? E depois eu vou colocar o gabarito para a gente corrigir. Beijo, fiquem com Deus.